Hoje o técnico Fernando Diniz estreia no comando da seleção brasileira e a gente mostra aqui para vocês como foram as estreias dos últimos treinadores da seleção. O Brasil recebe a Bolívia hoje à noite, no Mangueirão, pela abertura das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e tem uma expectativa em torno de qual escalação que o Fernando Diniz vai usar, como que o time vai jogar. Tem muitos jogadores que já trabalharam com ele e a gente relembra aqui algumas estreias. A última estreia de um treinador foi do Ramon, que estreou com derrota. A gente espera que isso não aconteça nesse primeiro jogo do Diniz. E isso a gente vai mostrar para vocês aqui como foi a estreia, por exemplo, do Falcão em 1990 no comando da seleção. O Falcão também estreou em setembro, no dia 12 de setembro de 1990, e não foi muito boa a estreia dele. O Brasil perdeu por 3-0 para a Espanha na primeira partida do Falcão como técnico da seleção. Em 1991, em outubro de 91, o Brasil estreou Carlos Alberto Parreira e com vitória. Foi 3-1 sobre a Iugoslávia. Depois de conquistar a Copa do Mundo, o Parreira saiu da seleção e quem assumiu foi o Zagallo. E o Zagallo também fez sua estreia contra a Iugoslávia. Isso foi em dezembro de 94 e ganhou também, 2-0 para o Brasil. O Brasil perdeu aquela final para a França e quem assumiu foi o Vanderlei Luxemburgo. Isso em setembro de 98. E mais uma vez um técnico da seleção estreia contra a Iugoslávia e dessa vez um empate por 1-1. Daí o Luxemburgo foi demitido da seleção, não chegou a disputar uma Copa do Mundo e quem assumiu em 2001 foi o Emerson Leão e ele assumiu com uma vitória por 2-1 sobre os Estados Unidos. E o Leão também não durou muito e em julho daquele mesmo ano, em 2001, o Filipão assumiu o comando da seleção. Ele estreou pelas eliminatórias contra o Uruguai e perdeu por 1-0. O Filipão conquistou o pentacampeonato em 2002, fez ainda um jogo depois, o Zagallo fez outro e o Parreira assumiu em 2003 e assumiu num empate por 0-0 contra a China. E aí o quadrado mágico não deu certo, em 2006 o Parreira foi demitido e quem assumiu foi o Dunga. O Dunga ele fez sua estreia num empate por 1-1 no amistoso contra a Noruega. Como a gente sabe, o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo para a Holanda, aquela Copa da África do Sul, e então Mano Menezes assumiu o comando da seleção brasileira. E ele assumiu com uma vitória, 2-0 nos Estados Unidos em 2010. Mas o Mano foi demitido também antes de chegar numa Copa do Mundo. E então, a Copa seria no Brasil em 2014, o Filipão assumiu em 2013 e assumiu com uma derrota. O Brasil perdeu por 2-1 para a Inglaterra. E aí na Copa aqui do Brasil teve o 7-1, teve a derrota para a Holanda. O Felipão foi demitido e quem assume novamente é o Dunga. O Dunga ele assume com uma vitória sobre a Colômbia, ainda em setembro de 2014. Mas o Dunga também não chegou a jogar a Copa do Mundo. Ele foi demitido antes disso. E em 2016, a seleção brasileira contratou o técnico Tite, que estava no Corinthians. O Tite ele assumiu com uma vitória por 3-0 sobre o Equador. Isso também em setembro de 2016. O Tite comandou a seleção na Copa da Rússia em 2018, manteve o ciclo até a Copa do Catar em 2022 e aí acabou o contrato, ele também pediu para sair, ele não ia seguir na seleção e quem assume a seleção agora em março interinamente é o Ramon Menezes. O Ramon ele assumiu com uma derrota para Marrocos por 2-1 e a seleção brasileira ela ficou esse período todo sem treinador. Ainda não tem uma definição clara, a seleção não tem essa definição de treinador, porque o Ramon saiu e chegou o Fernando Diniz de forma interina. O Diniz está comandando a seleção brasileira e o Fluminense. Esse vai ser o primeiro jogo dele. Mas há a informação de que o Carlo Ancelotti, o italiano, vai ser o novo treinador da seleção brasileira. Enquanto ele não chega, o Diniz faz sua estreia e vamos ver o que ele consegue fazer com esse novo elenco e se ele consegue mudar um pouco a maneira de jogar da seleção. A gente já esperava, como a gente mostrou no vídeo anterior, uma outra convocação, mas vamos ver o que ele faz com esse elenco que está aí. E aí, vocês acham que o Brasil vai começar como? Com vitória, com derrota, com empate? Como que vai jogar essa seleção com o Fernando Diniz? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal e de comentar.